Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pet City Talks. Neste episódio vamos falar especialmente para donos de gatos, para aqueles que têm alergias e também vamos falar sobre a hidratação e para hoje temos aqui connosco a convidada doutora Carolina Bartolomeu. A doutora Carolina é gestora da marca ProPlan Veterinary Diets e responsável pela comunicação científica da Purina para o canal veterinário. Disse tudo bem, não disse? Tudo corretíssimo, Carolina. Obrigada, muito bem-vinda, doutora Muito Carolina, obrigada por estar cá connosco hoje. É um enorme gosto tê-la connosco neste nosso novo espaço. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui na Pet City Talks e sermos a primeira marca de nutrição e com dois temas tão relevantes para nós e acredito também para os tutores de felinos. É verdade, isso mesmo. Para começar, vamos já falar aqui das alergias, que é um tema que eu acho que é muito interessante, mas também que acaba por pôr muito em causa aqui a qualidade de vida dos donos. Este problema é muito comum na vida dos donos. É muito mais comum do que se calhar a maior parte das pessoas até imagina, porque em primeiro lugar a alergia a gatos é a principal alergia de pessoas a animais de companhia, só por isso é um tópico super relevante. Além disso, obviamente, os gatos são um animal de companhia que é muito popular em todo o mundo e também em Portugal. Verdade. E cada vez mais. Exatamente. Cada vez mais, não é? Porque aquilo que também se assiste é que a escolha do animal de companhia também acompanha muito o tipo de vivência das pessoas. Quanto e mais o gato urbano, é mais independente e acaba por isso... Sim, mais fácil de manter num apartamento, num estilo de vida mais agitado que nós temos, é mais fácil também até com uma vida de nos querermos ausentar um fim de semana, umas férias, a gestão de ter um cão é sempre um bocadinho mais exige mais trabalho e mais investimento. Mas de qualquer forma, há muita gente que não tem a noção que estima-se que 1 em cada 5 adultos a nível mundial seja alérgico a gatos. Okay. Com maior ou menor grau, sofrer mais ou menos com isso, mas é uma percentagem muito elevada. Grande, estamos a falar de 20% da população mundial. Claro que pode variar um bocadinho de país para país, de continente para continente, mas é uma percentagem que é muito relevante. E apesar de ser tão relevante, aquilo que nós vemos é que as pessoas, mesmo sendo alérgicas a gatos, muitas vezes não abdicam de ter um gato como animal de companhia. E preferem viver com o problema do que pensar numa solução mais drástica de realojar o seu animal de companhia. Preferem viver com o problema e até muitas vezes habituam-se a ele. Também às vezes só sabem que têm o problema quando começam efetivamente a viver com o animal e às vezes também é tarde demais, digamos assim, para se desfazerem do animal e também não é esse o propósito. Obviamente. E até há soluções. Que e já é para isso que nós estamos aqui hoje, para arranjar soluções. Verdade. E assim, é muito importante também falar dizer e alertar as pessoas que não têm que viver com o problema. Exatamente. E podem manter o seu animal de companhia no lar onde ele é amado. É óbvio que a primeira recomendação que nós temos que fazer, obviamente, é procurar ajuda médica. Procurar um médico imunoalergologista que vai ajudar a perceber qual é a melhor estratégia médica terapêutica para lidar com aquele problema, mas para além disso, e com certeza o médico também irá referir, existem uma série de estratégias que nós podemos adotar no nosso dia-a-dia e que vão reduzir a quantidade de alergénios, que são, neste caso, são proteínas que são produzidas pelo gato e que infelizmente nós reagimos a elas. O nosso sistema imunitário tem uma reação exacerbada a elas e, portanto, situações como, por exemplo, arejar a casa, também tentar fazer uma correta higiene do lar, aspirar com regularidade, com filtros, com aspiradores que tenham os chamados filtros EPA, que vão conseguir reter também, portanto, os alergénios e que eles não se espalhem durante a aspiração da casa para o ambiente. Também tentar fazer uma lavagem regular dos têxteis lar, como os cortinados, as mantas, tentar evitar ter tapetes, móveis estofados, todos os locais em que se possam acumular os alergénios felinos. É muito importante. Eu ia perguntar, o que é que acontece exatamente ao nosso organismo quando desenvolvemos esta alergia? Quais é que são aqueles sintomas básicos e como é que isso nos afeta diretamente? Assim, de uma forma muito simplificada, não é? Aquilo que acontece é que o nosso sistema imunitário reconhece estas proteínas que, no caso do gato, podem ser várias, não é? Os gatos
podem produzir vários tipos de proteínas às quais as pessoas reagem, mas basicamente reconhecem como se fosse um organismo estranho que pode ser uma ameaça para o nosso corpo. E então vão ativar o sistema imunitário, que vai reagir de uma forma exacerbada a estas proteínas, vão tentar destruí-las como fossem um vírus ou uma bactéria, e isso vai provocar sintomas como espirrar, comichão nos olhos, lacrimejar, vermelhidão também nos olhos, a erupção cutânea, portanto comichão, se o gato, por exemplo, lambe a nossa pele e nós formos alérgicos ao gato. Desenvolve-se logo sintomas respiratórios, exatamente, muitas são os mais comuns, como espirrar, exatamente, lacrimejar, também é uma alergia, nasal. digamos, banal, Exatamente. É o que acontece normalmente quando, mesmo aos ácaros e assim é o que Exatamente, acontece. da mesma forma que há pessoas que são alérgicas aos pólenes, aos ácaros, portanto a sintomatologia acaba por ser muito, muito semelhante. Pois, e agora falando aqui um bocadinho da relação entre dono e animal, este tipo de alergias afeta diretamente a relação dos dois. Porque acaba por haver um afastamento. Exatamente. É inevitável, não é? É inevitável, sim. Aquilo que até o médico muitas vezes vai recomendar, obviamente, é que tentemos limitar a circulação do gato pela casa, porque o gato, o que acontece é que vai produzir, nomeadamente, o principal alergénio felino, que é o FeLD1, chama-se FeLD1, vai produzir nas suas glândulas, nomeadamente nas glândulas salivares, e como toda a gente que tem gatos sabe, os gatos fazem a sua higiene pessoal. Portanto, é ótimo, é um animal ótimo e super fácil de manter, porque eles são super limpos, nascem, parece quase que educados a ir à caixa de areia, fazem a sua própria higiene, lambem-se, mas o problema é que, como produzem o principal alergénio felino nas glândulas também salivares, espalham este alergénio, esta proteína, por toda a pele e por todo o pelo. E daí ele vai passar para todo o ambiente em que o gato circula. Exato. Se nós conseguirmos limitar a circulação do gato nas nossas casas apenas a determinadas áreas, nomeadamente, por exemplo, uma recomendação comum é não deixar que o gato entre no quarto, porque é onde nós passamos a maior parte das horas do casa. dia. Exatamente, é durante a noite, até para conseguirem descansar melhor. Por exemplo, é um dos locais, e toda a gente também que tem gatos sabe, os gatos odeiam portas fechadas. Eles não começam gostam a arranhar para conseguirem entrar. Querem dormir com o dono. Mesmo em casa, há muita gente que acaba por também limitar, por exemplo, uma dependência, não deixam que o gato saia da cozinha ou no máximo que vá à sala, o que também acaba por ser muito limitante. Claro. E acaba por também ter um impacto negativo no próprio animal, que gosta, obviamente, de estar com o seu tutor e não gosta de sentir estas limitações. Muitas das vezes o animal de companhia também é um animal que precisa de companhia e acaba por ser necessário aqui este contacto físico, porque os animais falam muito pelo toque físico e os gatos gostam de se encostar e acaba por afetar toda essa... De uma forma não tão exuberante, se calhar, como um cão, não é? Sim. Os gatos são mais independentes, é mesmo um animal mais... Aparentam pelo menos ser, não é? Mas a verdade é que eles, de uma forma muito subtil, também demonstram o seu afeto, gostam da proximidade, sofrem com o afastamento e pode-lhes causar stress. E se nós pensarmos até em outras condições clínicas para os quais eles podem ficar predispostos porque estão submetidos a stress, como por exemplo as inflamações da bexiga, as cistites idiopáticas, por exemplo, também pode ser um fator que possa contribuir para aqui alguma alteração do bem-estar da saúde do trato urinário, por exemplo, porque o gato está estressado porque não tem liberdade de movimentos, não consegue estar com o tutor por causa de um problema de saúde que o seu dono tem. Ou seja, acaba por afetar o bem-estar e a vida normal de ambos. Exatamente. Aqui, a nível das alergias, há muitos mitos sobre as alergias de gatos, algum que possamos aqui desmistificar? Há muitos mitos. E é engraçado perceber que estão muito enraizados. Porque, por exemplo, a maior parte das pessoas julga que a alergia da pessoa ao gato é ao pelo do gato. É verdade. E na realidade não é. É o que está sobre o pelo do gato. Até se fala muito daqueles gatos que não têm pelo. Que não têm pelo, exatamente. Sim. Que é o gato perfeito para quem tem alergias, não é assim então. Que muitas vezes é incorretamente designado como sendo um gato hipoalergénico. Nós sabemos que isso não acontece porquê? Porque apesar de não ter pelo,
estes gatos também produzem saliva, não é? Certo. Eles também vão produzir os alergénios, nomeadamente o FeLD1, nas glândulas salivares, portanto também se vão lamber, igual aos Exatamente. outros, só não vão lamber pelo porque não o têm, não é? Mas vão espalhar a saliva com o alergénio, com a proteína, pela pele, e depois a pele descamada ou roçar-se no dono vai espalhar de forma idêntica o alergénio e vai ter a capacidade de induzir uma reação alérgica na pessoa sensível de igual forma. Portanto, o gato sem pelo ser hipoalergénico é um mito, que não corresponde à realidade. Okay. Portanto, todos os gatos produzem alergénios, todos, independentemente do sexo, da cor, da raça, do comprimento do pelo, da cor da pelagem. Portanto, todos os gatos produzem alergénios. Aquilo que pode acontecer, e com certeza até pessoas que são sensíveis aos alergénios felinos, podem ter tido ao longo da sua vida gatos aos quais não reagiam, certo, e gatos que reagem de uma forma muito exuberante. E isso está explicado pela ciência, porque a quantidade de alergénio que um gato produz é uma roleta russa. Ninguém sabe. Ok, e difere de animal para animal? Difere de animal para animal, dentro de animais da mesma raça, é isso que os estudos indicam, e inclusivamente variam no mesmo animal ao longo do ano. Isso é muito interessante, porque a pessoa pode pensar, tenho um animal desta raça, um gato desta raça e quero outro, vou adotar da mesma raça porque é que ele não me deu problemas. Pode correr muito mal. Pois. Porque aquilo que nós sabemos é que a diferença da quantidade de FeLD1, por exemplo, foi estudada no mesmo animal e pode diferir de 80 vezes a quantidade ao longo do ano. Portanto, também não é viável, por exemplo, tentar arranjar uma forma de medir a quantidade de FeLD1 que um gato produz para o adotar a seguir ou não. Exato. Porque aquele gato hoje pode estar a produzir pouca quantidade de alergénio, mas daqui a 6 meses estar a produzir 80 vezes mais alergénio do que estava a produzir naquele momento. Aquilo que sabe sim, isso a ciência demonstrou, foi que gatos esterilizados, machos, produzem menos FeLD1 do que gatos que não foram esterilizados. Okay. Portanto, parece haver aqui também uma influência da testosterona, certo, sobre a quantidade de FeLD1 que os gatos produzem. E outro aspecto também, que pronto, vale o que vale, é que tendencialmente gatos jovens produzem mais alergénio do que gatos séniores. Okay. Portanto, parece haver uma redução da quantidade de alergénio que o animal, mas isto vale o que vale, porque lá está, podemos ter um gato jovem que não produz praticamente nenhuma quantidade de alergénio, não é? Mas numa fase mais avançada da vida vai começar a produzir mais. Sim. Aqui a mensagem é, não vale a pena pensar que um gato que não tenha pelo ou que por escolher um gato de uma determinada cor que vai correr bem ou de uma determinada raça vai correr melhor do que com outro, porque é completamente variável. Ok. Falando aqui das alergias, é inevitável falar de uma alimentação adequada para este problema. O que é que nos pode aqui contar e explicar aos nossos ouvintes de forma simples e clara o que é a Life Clear, como é que esta alimentação funciona? Temos aqui uma embalagem para mostrar aos nossos ouvintes de que é que estamos a falar. Toda a gente já conhece, porque acho que é uma alimentação que ficou muito popular pelas melhores razões. Sim. E podia-nos explicar aqui um bocadinho como é que funciona esta alimentação? Sim, foi provavelmente a maior inovação nutricional que eu assisti nos mais de 20 anos de Nestlé que tenho, de Nestlé Purina. O Proplan Life Clear foi lançado em 2021, portanto já há 4 anos, e surgiu no mercado após mais de 10 anos de investigação científica. E até com uma origem muito interessante. O investigador principal que liderou, portanto, esta alimentação revolucionária, tinha uma filha que queria ter mesmo muito um gato, e era alérgica a gatos. E era o seu grande sonho, era ter um gato. Ele investiu e apostou e conseguiu inspirar outras pessoas nos nossos centros de investigação a desenvolver uma tecnologia que pudesse ajudar as pessoas como a sua filha, que fossem alérgicas a gatos, a terem também elas um gato. E então aquilo que foi equacionado era, nós sabemos, já há muitos anos existe no mercado tecnologia de anticorpos específicos para determinados alergénios, portanto, estas substâncias que nos provocam sensibilidade. Neste caso, portanto, vamos buscar estes anticorpos que vão ter a capacidade de neutralizar o principal alergénio felino, o FeLD1, na sua origem, que é na saliva do próprio gato, quando ele faz a sua refeição normal, com um alimento de alta qualidade, de alta palatabilidade, mas que tem um ingrediente especial no seu revestimento, estes croquetes, que são os tais anticorpos específicos que têm a capacidade de neutralizar o principal alergénio felino na própria saliva do gato. Portanto, quando o gato come Proplan Life Clear, neutraliza
o fel D1, quando faz a sua higiene depois, vai transferir a saliva com o alergénio fel D1 neutralizado para a sua pele e para o seu pelo. E reduz então a probabilidade de alergia. Exatamente, numa percentagem que é muito significativa. Portanto, aquilo que os estudos demonstraram, um estudo que envolveu mais de 100 gatos, foram 105 gatos estudados, foi demonstrado que, em média, os gatos que consumiam Proplan Leaf Clear, comiam Proplan Leaf Clear como uma alimentação base, apresentavam 47% de redução do principal alergénio felino sobre a sua pele e sobre o seu pelo. É praticamente metade. É praticamente metade. E, portanto, para terem uma noção, quem nos está a ouvir, para controlar as nossas alergias, não é? É impossível eliminar os alergénios todos aos quais nós somos sensíveis. Até porque muitas pessoas que são alérgicas a gatos, infelizmente não são só alérgicas a gatos. Muitas vezes também têm alergia a ácaros, a pólenes, etc. São mais sensíveis também a outros Exatamente, tem um sistema imunitário alergénios. que reage de uma forma um bocadinho exacerbada a várias proteínas que estão presentes no ambiente normal em que nós circulamos. E aquilo que acontece é que nós temos é que conseguir baixar de forma significativa estes alergénios, abaixo de um limiar de tolerância que é específico para cada pessoa, e se nós conseguimos baixar abaixo desse limiar de concentração de alergénios, a pessoa fica assintomática e, portanto, consegue conviver naturalmente, neste caso na presença de um gato, apesar de ele estar a produzir fel D1, mas numa percentagem muito mais baixa do que aquela que seria a normal. E os relatos são impressionantes. Portanto, após 4 anos do produto no mercado, e mesmo antes disso nós fizemos testes específicos e pedimos os testemunhos das pessoas que experimentaram nas suas casas o Proplan Leaf Clear, e o impacto foi muito significativo e também muito inspirador, porque também é muito bom trabalhar com um propósito e ver como um alimento para gatos consegue impactar de forma tão positiva a vida dos donos e dos animais. Dos animais também. Falando aqui de outro tema que também é muito interessante e muito, às vezes questionado até aos veterinários, aqui a questão da hidratação nos gatos. Porque é que os gatos têm esta, digamos, falha na hidratação daquilo que é o ideal? Eles acabam por haver sempre aqui esta falta de hidratação, digamos assim. Porque é que isto é tão comum acontecer com estes felinos? Tem tudo a ver com a sua biologia e com os seus ancestrais. Portanto, aquilo que nós sabemos é que o gato que nós temos nas nossas casas, os seus antepassados evoluíram num ambiente de deserto, de baixo acesso à água, em que muitas vezes a água que consumiam provinha das presas que caçavam, e portanto toda a biologia do gato ao longo de milhares de anos foi apurada no sentido de poupar água e de baixo acesso à água. Portanto, a principal forma que nós temos de perda de água do nosso organismo, e os gatos também, é através da urina. Portanto, é a grande perda de água que os gatos também têm. Então, para poupar água, porque bebem pouca água, têm pouco acesso à água, aquilo que os gatos fazem ainda hoje nas nossas casas é ter esta alta capacidade de concentrar a urina para não ficarem tão desidratados. Infelizmente, também, como biologicamente estão, entre aspas, habituados a beberem pouca água, continuam a ser fracos bebedores. Portanto, para evitar alguns problemas que os gatos são mais predispostos, nomeadamente, como há pouco falava, doenças a nível da bexiga e da uretra. Eu ia perguntar exatamente quais é que eram os malefícios desta falta de água e de hidratação nos gatos. Uma das principais é mesmo aqui questões renais. Exatamente, questões renais relacionadas com o rim e depois também relacionadas com o trato urinário mais inferior da bexiga, da uretra. Portanto, muita gente que já teve um gato, se calhar já teve problemas, ter que correr para o veterinário porque o gato não faz xixi, vocaliza, tem dor, tem sinais de dor, faz urina com sangue. Portanto, infelizmente são motivos de consulta extremamente comuns e que estão muito relacionados com o facto de eles produzirem urinas muito concentradas e apesar de passarem muito tempo à frente da taça, e a maior parte dos donos dizem o meu gato bebe imensa água, porque ele está sempre lá na taça a beber água, não há problema nenhum, não é preciso estimulá-lo a beber água. Aquilo que as pessoas muitas vezes não têm a percepção é que o gato é muito menos eficiente que o cão a beber água, porque o cão tem uma anatomia da própria boca e da língua que consegue uma forma muito eficaz e rápida de ter água. Os gatos não, estão ali a lamber, a pôr a língua. E acabam por beber só uma gotinha ou duas. Exatamente. Não é suficiente. Não é suficiente. Então, uma das indicações críticas que os gatos devam fazer
sempre alimentação mista. Quando falo de alimentação mista, refiro-me a alimento úmido e alimento seco, diariamente. O alimento úmido não é um mimo, se for de qualidade, se for bem equilibrado e também, portanto, ajustado à dose de alimento seco, não é? Não é dar a dose diária de alimento seco recomendada e em cima disso juntar o úmido, porque, claro. obviamente aí o gato vai engordar. Claro. Temos que equilibrar as coisas. E eles já têm alguma tendência, então, se estiverem esterilizados, especialmente gatos que estejam dentro de casa, que não têm acesso ao exterior, façam menos exercício, obviamente são menos estimulados, não podem, têm que ter uma alimentação ajustada. Certo. Mas é muito importante fazer alimento úmido e é muito importante estimular todas as formas possíveis que o nosso gato vá beber mais água, como por exemplo acesso a várias fontes de água. Pois, os gatos gostam muito de água corrente e por isso exemplo, é que as fontes são uma boa alternativa. Taças em diferentes localizações da casa, taças que não estejam junto à caixa de areia, que não estejam junto portanto, também aos recipientes do alimento seco, porque há também alguma tendência de cometer esse erro, que é colocar tudo o que é do gato no mesmo cantinho. Espaço, no mesmo cantinho. Caixa de areia, cama para dormir, prato de água, prato de comida. Portanto, nós sabemos que a nível do ambiente ideal do gato, isso não deveria acontecer. Okay. Portanto, devemos ter o alimento seco e úmido longe da caixa de areia, também separado da zona da água. Isso é mesmo muito interessante, porque acho que a maior parte das pessoas se calhar não tem essa informação e esse conhecimento e acaba por meter exatamente as coisas ali arrumadinhas e fica ali tudo. É o cantinho do gato. Exatamente. Costuma-se dizer, é o cantinho do gato, ele tem lá tudo o que precisa. Isso pode afetar também a ingestão de água. Pode também afetar a ingestão de água e o bem-estar do gato de uma maneira geral, porque ele não vai gostar de ir à casa de banho, ao lado do sítio em que come, ao lado do sítio em que dorme. Okay. E acho que é fácil compreender também isso. Sim. Aqui falando então do alimento úmido, como estávamos a falar ainda agora, temos aqui estas saquetas também. Pode-nos falar aqui um bocadinho, explicar como é que esta alimentação úmida melhora a vida dos felinos aqui a nível da hidratação? O HidraCare é um conceito que é novo e é diferente do alimento completo. Portanto, isto não é um alimento completo, isto é um alimento complementar ou suplemento, se preferirmos chamar-lhe assim. Okay. Portanto, e foi também na sequência de investigação que a ProPlan também dedicou a esta área, que é super relevante para os gatos. E não há grandes soluções no mercado, muito menos suportadas pela ciência, que demonstrem um benefício acrescido de, além do alimento seco, além do alimento úmido, acrescentar ainda um suplemento de hidratação. E, portanto, e só na sequência dessa investigação é que demonstrou realmente um grande benefício a nível dos indicadores de hidratação do gato, da diluição de urina no gato, é que, portanto, ele está já disponível no mercado, agora com um novo sabor a salmão, para além do sabor a frango que já existia. Mas, portanto, o HidraCare é um conceito... Os gatos às vezes são um bocadinho esquisitos e assim dá para dar uma vez uma e outra vez outra. Ou esquisitos ou gostam de variar, não é? De sabor, não é? Portanto, aqui podem variar. Às vezes eles gostam de fazer manha, mas os donos vão sempre atrás do que eles querem. Exatamente, mas os gatos não seriam gatos se não fossem muito... tivessem as suas preferências e as suas exigências, por isso é que também nós gostamos tanto deles. Mas o HidraCare realmente é um conceito diferente porque não é uma água com sabor, não é um alimento úmido normal, é um suplemento de hidratação que está demonstrado que, para além de ser altamente palatável, porque trata-se aqui de um molho muito saboroso que os gatos voluntariamente, exatamente, não é necessário forçar, o gato vai voluntariamente querer lamber o conteúdo de uma saqueta na totalidade. Portanto, ele está demonstrado que, para além de aumentar a ingestão de água, porque realmente tem uma percentagem muito elevada de água, à volta de 97%, aquilo que vai acontecer é que vai melhorar e tornar mais eficiente a absorção de água a nível intestinal do gato. Okay? E, portanto, desta forma vai melhorar os indicadores de hidratação do animal, nomeadamente a diluição da urina. E, portanto, aqui os números são muito evidentes. Um gato que tem acesso, para além do alimento seco, acesso também a HidraCare e a água da taça, vai beber, em média, mais 50% de líquidos diariamente do que um gato que só tem acesso à água da taça. E isso vai se refletir num volume de urina também significativamente superior e numa diluição também significativa da urina, portanto, acaba por ser ótimo para situações de doenças urinárias, mas também para a prevenção de, por
problemas renais Certo. e outras situações em que, por exemplo, o animal possa beneficiar de uma maior ingestão de água, como por exemplo é o caso de situações de diabetes, que tendem, os gatos diabéticos tendem a sofrer mais de desidratação, gatos que sofram doença renal, por exemplo. Exato, também. Há várias patologias que a ingestão de água vai ajudar a equilibrar e a manter o bem-estar geral do animal. Aqui a nível de administração, como é que nós podemos dar aqui a saqueta também para explicar um bocadinho aqui a quem ainda não está familiarizado com este alimento úmido, devemos dar de manhã à noite várias refeições, como é que podemos aqui administrar esta alimentação? Assim, o suplemento deve ser disponibilizado como se fosse um alimento normal, apesar de ser um suplemento, mas portanto aquilo que nós recomendamos é que seja oferecido à temperatura ambiente, okay? Não deve ser aquecido nem refrigerado, deve ser agitado antes de servir, porque é realmente aqui um caldo para que ficar bem homogéneo, exatamente. E aqui também muito importante é que a dose por animal, portanto um gato médio que terá à volta de 4 kg, o ideal para um benefício máximo de hidratação e de diluição da urina, a nossa recomendação é que consuma 2 saquetas por dia. Portanto, basicamente uma saqueta por cada 2 kg de peso do gato, diariamente, para o benefício máximo. Se tiver que se guardar a saqueta, porque o gato pesa ou 3 kg ou pesa 5 kg e temos que ajustar aqui um bocadinho a dose, o conteúdo da saqueta deve ser refrigerado durante 24 horas, ou então se o gato, por algum motivo, não ingerir o conteúdo total que lhe foi disponibilizado, deve ser rejeitado ao final de 12 horas, só para não haver o risco de haver, como um dia de hoje, como está muito calor. Que se degrade, mas portanto deve ser oferecido como qualquer outro alimento úmido também. Ok, certíssimo. Doutora Carolina, muito obrigada. Aqui, antes de terminarmos, só alguma mensagem que queira passar aqui, especialmente aos tutores de gatos, aqui a nível da hidratação, das alergias, uma mensagem aqui para finalizarmos o nosso episódio? Assim, eu acho que a principal mensagem é que procurem sempre a recomendação de fontes fiáveis. Eu sei que é muito normal e é bom que também o façamos, que procuremos informação online, não é? Há muita informação, mas também há muita desinformação. É verdade. Há muitas fontes que até podem parecer credíveis, mas que transmitem ideias que não estão fundamentadas pela ciência, não foram demonstradas, que muitas vezes são modas. E é muito importante procurar o aconselhamento do médico veterinário assistente, que conhece melhor do que ninguém o animal que nós temos em nossa casa e que pode ajudar aqui a guiar para encontrar as melhores soluções. É claro que se uma pessoa, tem que reforçar esta mensagem, se a pessoa for alérgica a gatos, há soluções que podem ajudar, soluções médicas de gestão do lar. Também o ProPlan Leaf Clear, que é uma ferramenta poderosa que pode trazer aqui um benefício acrescido muito significativo. E nós temos muitos relatos de pessoas que realmente mudou a vida delas e a relação que tinham com os seus gatos. E pronto, e em relação à hidratação, também desmistificar o conceito que os gatos não devem fazer alimentos úmidos, que os alimentos úmidos fazem mal. É muito importante estimular o gato até a pelo contrário, água. fazem bem, que neste caso em específico, então é fundamental. Sim, e o HidraCare vem trazer aqui uma ferramenta também adicional à alimentação úmida, que deve ser mantida, atenção, não é? Uma coisa não substitui a outra, mas realmente acaba por ser uma ferramenta ainda mais eficaz para garantir uma hidratação ótima. Muito obrigada, uma vez mais. Obrigada. E assim terminamos mais um episódio do Pet City Talks. Espero que tenham gostado. Se gostaram, sigam-nos, vejam os episódios que já saíram. Nós temos encontro marcado para o próximo mês e já sabem, esperamos por vocês aqui no Pet City Talks, o podcast onde falamos de tudo e mais um par de patas.